Mas isso seria... A gente deveria levar à anulação das obras? As obras? Não, acho que não. Eu acho que a gente precisa ter equilíbrio. E aqui eu quero chegar no ponto em que eu acredito. Eu não estou falando isso aqui dentro de um campo das opiniões. Eu estou trazendo um fato que é histórico. Vocês entendem isso? Com certeza. Tudo isso é história. Tudo isso, se você puxar a linha do barbante, você vai ter uma compreensão de que está ali, presente na história. Então, a lei da vadiagem em São Paulo, onde negros não podiam ser encontrados depois de um determinado horário na rua. Senão apanhava para cacete, era preso, colocado na viatura e não tem explicação para isso. Então, você tem, tipo assim, a presença de escravos no Brasil até muito depois da escravidão ser abolida. Por conta desse pensamento de supremacia. Então, enquanto há uma raça suprema, as demais raças são inferiores àquela. Então, quem é digno, quem pode ocupar lugares... A gente tem a história dos clubes cariocas, por exemplo. O Fluminense. Eu sou flamenguista, os tricolores que me perdoem. Por que o Fluminense tem um apelido de pó de arroz? Porque os jogadores negros tinham que se pintar para poder entrar no campo. Tá brincando. É verdade, é história. Isso não faz tempo. Não faz tempo. Então, assim, existe um racismo estrutural, cara, existe um pecado estrutural. E a gente precisa enxergar o racismo não como uma mera luta de classe. E a igreja fez isso. Ela para de falar de um assunto que é tão essencial e importante, que é uma anomalia social, como a violência contra a mulher. E quando a gente vai avaliar a história do racismo, por exemplo, recentemente eu gravei um vídeo, né? Bandido bom é bandido morto? Fogo nos racistas. As duas frases, elas são similares, mesmo que o pessoal da militância vai dizer, não, mas existe é legítimo o grito. Eu sou neto de uma mulher que morreu com 104 anos. Uau. Que tinha um empreendimento. Duvidoso. Duvidoso. Meu pai tem 13 filhos, cara. Eu fui criado num lugar que tinha, pelo menos, a minha adolescência em diante, tinha pelo menos ali uns 8 prostíbulos em volta. Nossa. Eu fui criado sem pai. Então, tipo assim, todo o contexto da minha vida, ela me projeta para um olhar, digamos assim, de discriminação total. Recentemente, eu peguei a minha filha cortando as franjinhas do cabelo. Na verdade, a minha esposa pegou, e foi chocante para a gente, quando a gente perguntou por que ela estava fazendo aquilo. Ela disse, porque eu queria ser princesa. Princesa não tem cabelo igual ao meu. Quem ensinou isso para minha filha, cara? Foi a gente? Ou ela foi fazendo a soma dela a partir do que ela assistia? A eugenia está presente em tudo. É uma filosofia diabólica, criada, existente e presente. Então, como é que a gente vai combater ela? Olhando para ela como um pecado. Aí, no artigo, eu dizia, bandido bom é bandido morto? Não. Fogo nos racistas? Não. Porque se a gente for avaliar a história, a gente tem John Newton, por exemplo, que compôs a música cristã mais traduzida do mundo, que é Amazing Grace. John Newton era um traficante de escravos, filho de traficante de escravos, ateu, se converte, faz a sua primeira oração no primeiro náufrago que enfrenta, em uma viagem onde ele estava indo buscar escravos, faz a sua primeira oração, mas continua com a vida podre. Volta, continua trabalhando, porque era um negócio normal. O negócio de escravos sempre foi um negócio normal no mundo. Mas ele trabalhava especialmente com os negros, com o tráfico de escravos africanos. Num segundo náufrago que ele sofre, é a história desse irmão anglicano, num segundo náufrago que ele sofre, ele faz uma oração, ele aceita, teoricamente, a Jesus como uma realidade espiritual, como seu Deus, e ele, então, vai num culto onde John Wesley estava pregando. E John Wesley, um inglês, começa, então, a confrontar o processo do tráfico de escravos. A escravidão como um pecado, trata a escravidão como um pecado, como uma pauta da sua pregação. Esse cara entende, compreende que aquilo era um pecado, ele abandona o negócio e ele se torna um pastor anglicano. John Newton era um pastor anglicano.
E esse pastor se torna também um compositor, ele assina o arranjo de várias canções, menos de uma, que ele não assina como arranjador. Amazing Grace. Porque a base do arranjo era aquilo que ele escutava nos navios, de negros que eram transportados da África para a Inglaterra, e eles não podiam emitir nenhum tipo de palavra, eles não podiam fazer nenhum tipo de rito. Então, eles simplesmente sussurravam. Ele pega isso e faz uma música chamada Maravilhosa Graça, tocada só com as teclas pretas do piano. Só com as teclas pretas. John Newton era um traficante de escravos, mas se torna uma das vozes mais importantes do mundo para o fim da escravidão nos Estados Unidos. A escravidão termina quando esse irmão morre. E ele entendeu que aquilo era uma anomalia social, aquilo era uma iniquidade, aquilo era um pecado, aquilo era um contraponto à verdade do Evangelho. O que torna Jesus digno, em Apocalipse capítulo 5, de abrir o livro, é o fato dele ter se voltado e comprado as raças, as línguas e todas as nações. É a reconciliação que ele propõe a partir do seu sangue. Então, o racismo não é meramente uma luta de classe, é uma filosofia que precisa ser combatida pela igreja, que se infiltrou nas nossas igrejas. Pô, na história a gente tem o Daniel François Malan criando o apartheid. Na história de igrejas tradicionais, uma pesquisa feita por pastores, olhando para a história da comunidade deles, eles perceberam que não há um pastor negro na história da comunidade. No Brasil. Então, o que é isso? É uma mera rejeição aos negros? Não, é a ideia de supremacia de uma raça. É a supervalorização de uma raça e, consequentemente, o desprezo de outro. Então, para fechar, teoricamente, esse assunto, não sei se estou sendo claro aqui, é muita coisa para falar, então, isso é muito extenso. Mas a ideia é o seguinte, que o que é iniquidade? É um pecado regulamentado. Existe uma perspectiva de que Deus matou mais que o diabo, há um ciclo para a iniquidade. Por que Deus mata? Porque havia um ciclo de 400 anos. Quando aquela nação ultrapassa esse ciclo, ela passa a militar diretamente contra o plano de Deus para o mundo. E aí a pregação de Jonathan Edwards, os ímpios serão lançados no inferno, Salmo 9,17. E todas as nações que se esquecem de Deus. Então, uma prática de pecado, por exemplo, o aborto é pecado. É pecado e pronto. Ah, mas meu corpo, minhas regras. Então, beleza. É o seu corpo, não deixa outra vida entrar aí. Porque aí é outra vida, você não decide por ela. Então, o aborto é pecado. Ponto. Mas quando o aborto é regulamentado, é uma prática plural, uma prática singular, que se torna prática plural. Institucionalizada. Institucionalizada. A palavra iniquidade vem da palavra hebraica avon. A mesma palavra para o cosmético. E não se sinta culpado ou pesado se você vende Avon ou usa Avon. É nova, ao contrário. Então, mas é a mesma palavra, Avon. É o sentimento por trás do pecado. Então, quando uma prática singular é institucionalizada, automaticamente ela passa, a partir dessa legalização, dessa institucionalização, ela se torna parte de uma cultura. Ela é reproduzida agora por gerações, porque ela não é mais uma coisa institucionalizada, ela é a construção de uma cultura. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o legislativo. Por isso que Jesus falou, olha, com a multiplicação das iniquidades, o amor de quase todos vai se esfriar. Então, o que é o racismo? É uma prática singular, que é institucionalizada, se torna prática plural e, consequentemente, se torna parte de uma cultura. E é reproduzida culturalmente. Existe uma supremacia. Quando você vê na televisão, você vê maciçamente a presença daqueles que são, no olhar da eugenia, membros de uma raça superior. Quando você olha
para a história, para a construção. Aí você vai ter meninos de favela, né? Tem até um rapper que diz, calcula o prejuízo. Nossas crianças acreditam que quando crescer vai ter cabelo liso. Você tem um tipo de cabelo, um tipo de pele, um tipo de olho, um padrão de beleza. E tudo isso é oriundo desse contexto filosófico de Galton. Hoje a gente tem visto a mudança desse cenário por celebridades e grandes nomes entrando em vários aspectos culturais, enfim, e de várias raças. Hoje você tem uma quantidade grande de indianos em Hollywood, de negros em Hollywood de bastante renome. Lógico que continua tendo, existe o racismo, existe os racistas e precisa ser tratado da devida forma. Por exemplo, uma questão que eu tenho, que tem acontecido muito, hoje tem acontecido a substituição racial de certos personagens em Hollywood ou em outras obras fora de Hollywood. Por exemplo, hoje se eu não me engano, a Branca de Neve vai ser negra, a Pequena Sereia vai ser negra, enfim, seja da forma que for, se for negro, se for asiático. Você acha que é um caminho legal a ser tomado, a substituição racial de certos personagens de já renome ou já aí cravados na história do cinema, por exemplo? Estou dando um exemplo, tá? Ou se dar plataforma para outros personagens de outras raças. O que você pensa sobre isso? Eu acho que talvez eles estão combatendo a filosofia. E é isso que eu estou falando, sabe? Especialmente, assim, para ficar bem claro, que não é tipo assim... Foi uma filosofia, uma ideia que o cara criou, que ela se arrastou por anos. E eles perceberam que, tipo assim, não havia espaço para ninguém a não ser daquela raça superior. Então, não é o desprezo pelo indiano, pelo africano, pelo judeu. É a supremacia ariana. Então, consequentemente, há um combate a essa filosofia. Como fazer isso? Eu não sei. Seja um caminho, talvez, dar oportunidade para demais. Eu acho que a internet, o mundo globalizado, acabou potencializando talentos e inúmeros outros talentos. Antigamente, o negro especificamente, ele tinha espaço na música, no esporte e nada mais. Você já foi atendido por um dentista negro? Por um médico negro? Já. Já? Já. Mas é raro, você concorda? É mais difícil. Sim. É ou não é? Tipo assim, nos condomínios que a gente mora, que eu sei que você mora, eu moro, a presença de negros é muito pequena. Nos lugares onde a gente come, a gente vê poucos. Então, por exemplo, o diretor de uma escola. Isso é uma ideia de... Eu não estou apresentando com isso, tipo, uma ideia de... Entra no viés ideológico, eu não quero entrar. Eu estou entrando no contexto histórico. Que existe, por muito tempo, a ideia de uma supremacia de raça. Você falou no início, eu não sei se foi durante o episódio ou antes, Estados Unidos tem 9% de... Acredito que é. Vamos dar um Google? O Brasil é quanto? Rapaz, eu não lembro a porcentagem certa, 40%, mas é muito maior. Assim. 40, a gente é um país miscigenado, um país multicultural. Total. Então, tipo, aqui você tem alemão, você tem italiano, você tem africano, você tem japonês, você tem... Eu não sei se tem uma sociedade mais miscigenada que a gente. E que recebe bem, né? É que recebe bem, nosso país é lindo. A gente recebe bem. Sim, nosso país é maravilhoso. Então, o que a gente precisa combater como igreja? A gente precisa combater filosofias, ideias, pensamentos. 7,5 preto. 2010, o censo de 2010. Nos Estados Unidos? América. Não, Brasil. No Brasil. 47, é que tem muito pardo. 47,5 branco, 43 pardo e 7,5 preto. Olha nos Estados Unidos para a gente dar uma olhada, ô Medina. Censo 2010. 2010. 2010. Então, assim, mas aí a gente tem, consequentemente, uma nação que não prospera. A gente está prosperando, mas assim, a prosperidade ela tem limitações, principalmente dentro do campo do empreendimento. Tardia e limitada. A gente tem uma dependência do Estado. Estados Unidos são 12,3. 12,3. Isso. E nativos americanos, que são os índios, 0,9. Dizimado. Infelizmente é uma realidade. É doideira. Então, assim, a gente está falando, eu acho que é bom deixar uma coisa bem clara. A gente está falando de história, certo?
Amém? A gente está falando de história. A partir de um contexto histórico, trazendo uma reflexão a partir disso. Para pensar, existe um racismo estrutural? É só a gente olhar para a ideia filosófica. É só a gente olhar para a quantidade de influenciadores na televisão negros que a gente tem, judeus que a gente tem. A maioria tem-se um padrão de beleza, porque é fruto dessa ideia de que existe um padrão, de que existe a supremacia de uma raça em específico. Os arianos. Pessoas como Medina, por exemplo. Aí, jogou na conta do Medina. Lourinho do Ô, olho Medina, verde. você tem dívida histórica. Me dá aí alguma coisa que eu sou Não, pardinho. você não tem uma dívida histórica. Você tem que combater O que uma... você acha dessa coisa? Essa Não frase, acho. eu acho, Dívida eu acho histórica. particularmente terrível. Eu acho que você precisa se arrepender. Eu? Não, eu acho que o pecador que aderiu a essa filosofia, ele precisa de arrependimento. Ah, sim, o cara, E aí, quando o você praticante se da... você, olha só, igreja agora, quando você se arrepende, a Bíblia diz que todo escrito de dívida contra nós não é quebrado? Aham. Sim ou não? Então, o que você precisa? De uma consciência de pecado e de arrepender-se desse pecado. Então, se você se arrependeu desse pecado, John Newton se arrependeu. Ele entendeu que ao traficar escravo, ao desprezar o negro, ao supervalorizar a sua raça, ele estava em pecado. Não, O mas, que ele fez? mas eu falo da galera que, por exemplo, vamos Sabe falar que do tem um Medina, filme, que é o né? mais branquinho. De John Newton? É, eu já Não. assisti o filme, mostra tudo. As teclas pretas, ele indo... Manda para mim. Correndo. Ele não assina como arranjador. Uhum. Ele escreve a Não, mas maravilha- mostra os Mano, mas os só negros ali nessa só questão tocando aí, com as sobre teclas essa questão que jogam muito sobre a dívida histórica. Vamos falar aí o Medina mais branquinho aqui. A gente vai entrar Cara, no viés você tem uma dívida, ideológico. você tem uma dívida histórica. Mano, quem fez que pagou, na minha opinião. O Medina não é um racista. Tá ligado? Então, a gente que vai entrar, pague. a gente vai O entrar num racista viés, seja punido, por a exemplo. gente vai entrar no viés ideológico. E aí eu não gosto de conversar sobre esse assunto a partir desses pressupostos ideológicos, Aham, sim. da narrativa ideológica. Aham. Eu sou um pastor. Então o que eu preciso? Quando eu avalio, tipo, existem dois caminhos. Existem o caminho do Malcolm X, que é tiro, porrada e bomba, É. e existe o caminho do Martin Luther King, que tinha brancos ao seu redor dizendo assim, olha, que os negros hoje não vejam os brancos como seus inimigos, porque o destino dele está intrinsecamente ligado ao nosso, e o futuro deles está inevitavelmente ligado ao nosso. Então, I have a dream, eu tenho um sonho de que os nossos filhos não sejam julgados pela cor da sua pele e pelo tipo do seu cabelo. Que eles brinquem juntos, que eles se juntem. Então, o anúncio era a reconciliação. Então, quando eu falo de racismo, eu digo, é um pecado existente, presente em uma filosofia que precisa ser combatida. Você tem uma dívida histórica? Eu não quero entrar nesse viés, porque eu acho que é uma discussão ideológica. Sim, o que eu sim. quero? Que você tenha consciência de que, se você aderiu a essa ideia filosófica, você está em pecado. Com E por certeza. isso que eu amo a Azusa do Giovanni Si. Porque em nenhum instante eles apresentam o racismo da Azusa como uma questão ideológica, mas como um pecado. Violência contra a mulher é um pecado. No Sudão do Sul, em 2017, legalizaram o estupro como forma de pagamento aos soldados. É uma anomalia social, uma iniquidade. Olha só, um pecado, estupro é pecado. Isso é regulamentado. Depois de regulamentado, se torna uma iniquidade. Com a multiplicação delas, o amor se esfria, certo? O que acontece? Isso se torna parte de uma cultura, a cultura do estupro. Porque depois dessa geração de regulamentação, eles não vão mais olhar para a lei, isso virou uma cultura. É um comportamento inerente E é ao muito ser forte humano. em algumas Por culturas. isso que Davi diz, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Ele não estava falando do pecado que a mãe dele concebeu, mas ele estava falando de um contexto cultural, onde o que rege esse contexto cultural e comportamental é uma iniquidade, um pecado regulamentado, que, consequentemente, se torna um comportamento inerente ao habitante, ao morador, a quem existe naquela cultura. A sociedade. Então, a gente reproduz culturalmente uma ideia, uma filosofia. Nina Rodrigues fez parte disso. Ele construiu uma ideia, dizendo assim, o negro tem que ser punido. Ontem, a gente estava num clube de tiro, e eu estava com um policial negro. E a gente conversava sobre isso. Falava sobre isso. Então, assim, coloca o negro ali, coloca o negro cá, coloca o negro aqui. Não é, a minha conversa não é essa. Aham. Nessa guerra eu não entro. Eu entro o seguinte, existe uma ideia maligna, diabólica. Que precisa ser Como combatida. pastor, no púlpito na minha igreja, eu digo, nós precisamos de arrependimento. Olhar para isso e entender, é pecado, cara.
Poxa, que pecado, que tragédia. Aí eu quero o bandido convertido, e eu quero o racista também, como John Newton. E aí, o que eu digo no meu artigo é o seguinte: o ser humano, Brunão, é veneno de cobra. E essa é a beleza do Evangelho. O ser humano é o veneno, mas ele é o antídoto. John Newton traficava escravo, mas quando ele morre, a escravidão termina. Quando ele morre, ele deixa uma música composta por aqueles que ele ouviu cantando no navio, que não tinha som, mas ele entendeu qual era o pedido, o grito da alma deles. E ele escreve uma canção, e esse homem se torna um branco, arrependido, que não tinha uma dívida histórica, tinha um comportamento de um arrependido. Sim. Zaqueu não tinha uma dívida histórica com as pessoas que ele defraudou, mas o arrependimento propiciou uma ação, dizendo: se acaso restituir alguém, se acaso defraudei alguém, eu vou restituir 6 vezes mais. O que Jesus diz? Hoje nasce um partido político nessa casa? Não. Hoje chegou salvação. Exato. Então, a salvação produz um comportamento em direção ao outro. O que é morte, biblicamente falando? É sair do nós para o eu. E vida é do eu para o nós. Então, quando Zaqueu se dispõe, ele não está pagando uma dívida histórica, ele está mostrando o fruto do arrependimento dele. Então, se você tem um comportamento que é fruto dessa filosofia, que é fruto dessa ideia de supremacia, e que aqui a gente, obviamente, não vai conseguir falar tudo dentro desse contexto, mas eu acho que já abre um leque para as pessoas fazerem suas pesquisas, e um livro que eu poderia deixar aqui, livros para as pessoas lerem, Chesterton, A Eugenia e Outras Drogas, escreve isso depois em algum lugar, para as pessoas poderem comprar essa literatura. Racismo, A Cruz e o Cristão, do John Piper, que são literaturas que tratam racismo assim como a gente precisa tratar a violência contra a mulher. Assim como a gente precisa tratar a questão do suicídio. A cada 36 minutos uma pessoa se mata no Brasil. É uma anomalia social. Precisa ser combatida pelo poder do Evangelho. Ficou claro que eu não estou assim aqui dizendo, Sim, sim. paga minha dívida aí, Não, Medina. que isso. Não, Medina, se você tem a ideia de que a sua raça é superior à do Brunão, a minha, cara, você é fruto dessa filosofia que começa a ser, tem lampejos no século IV, vai se desenvolvendo a partir da história, perpassa por Lutero, ganha corpo, vida e embalagem com Galton. E depois ganha Hollywood, depois ganha a Alemanha nazista, depois ganha investimento de pessoas que pensam do mesmo jeito. Isso vai se estruturando até chegar a um ponto que a gente pensa, pô, cadê o resto? Só tem dessa cor? Até os anjos é igual Medina? Os personagens bíblicos é tudo... Estou constrangido de ser... Né? Tá bom, é culpa minha. Faz sentido, Bruno? Muito. Make a sense. Muito, muito.